Fala agora de outro assunto. Lembra daquele exame que detecta o uso de drogas por caminhoneiros e por motoristas profissionais? Uma novela, né? Era para ter entrado em vigor em janeiro de 2014. Aí a gente mostrou aqui que começou a valer na semana passada, depois de 5 adiamentos. E mesmo assim, depois desse tempo todo, os Detrans de 13 estados estão na justiça porque dizem que ainda não tem condição de cumprir a nova regra. Para virar a noite dirigindo, alguns motoristas acabam usando anfetaminas e outras drogas que retardam os reflexos e tornam as rodovias ainda mais perigosas. Essa é uma das rodovias que mais preocupam no país, é a BR-163. Só no pico do período de colheita da soja, entre fevereiro e março, até 80 mil caminhões e carretas cruzam a estrada dia e noite. E muitos caminhoneiros apelam para os chamados rebites. É aí que está o perigo. Principalmente no meio dos caminhoneiros que são cegonheiros, né? Que eu já trabalhei como cegonheiro. Também tem muitos usando. Para coibir o uso de drogas nas estradas, o Conselho Nacional de Trânsito determinou que todo motorista que vá renovar ou tirar a carteira nas categorias C, D ou E precisa passar por um exame que detecta o uso de drogas nos últimos 3 meses. Desde a semana passada, essa regra está valendo no país inteiro. Mas até agora, apenas 7 estados e o Distrito Federal estão cumprindo a regra. Detrans de 5 estados já entraram com pedido de liminar para adiar o procedimento, mas ainda não tiveram resposta. E outros 8 estados também devem recorrer da decisão do CONTRAN nos próximos dias. Só 3 estados tiveram a liminar aceita e foram autorizados pela Justiça a suspender o exame toxicológico em caminhoneiros e motoristas profissionais: Goiás, São Paulo e Mato Grosso, que diz não ter ainda um laboratório credenciado para o teste. Nós não temos até hoje a informação dentro do estado do Mato Grosso quais são os laboratórios que farão a coleta. O Clélio está sem habilitação há 1 mês e depende do documento para voltar ao trabalho. A gente depende, né? A gente precisa da habilitação, né? Para exercer a função, né? Porque a gente depende, aí fica esse impasse, ninguém fala nada, ninguém dá nenhuma resposta. No site do Denatran encontramos os endereços dos 6 laboratórios credenciados. 5 ficam em São Paulo e 1 no Rio. Sem laboratórios para colher as amostras de cabelo e de unhas dos motoristas, o Detran de Mato Grosso do Sul decidiu entrar com pedido de liminar e continua emitindo as habilitações normalmente, sem pedir o exame. Já no Rio Grande do Sul, está sendo testado um equipamento que pode ser útil diante da falta de laboratórios credenciados. Essa máquina identifica o consumo de 6 tipos de drogas e está sendo testada com pacientes que tratam a dependência química nos hospitais de Porto Alegre. Quanto mais ativa e imediata seja a fiscalização, mais caem as estatísticas dos acidentes e mortes. Se estima que no mínimo 40% das mortes relacionadas ao trânsito tenham álcool e outras drogas dentro. O Departamento Nacional de Trânsito disse que esse exame toxicológico atende à realidade do trânsito brasileiro, que é de tolerância zero para quem dirige sob efeito de álcool ou de drogas. O Denatran também informou que não está faltando laboratório porque as 6 clínicas credenciadas têm redes de coleta em todos os estados. Agora, de qualquer maneira, é claro que a fiscalização pode inibir, antes do exame, esse uso de drogas, de rebites por motoristas nas estradas. E alguns estados não pediram essa liminar, simplesmente não estão cumprindo a nova regra do CONTRAN. E veja só, um deles é Minas Gerais que tem a maior malha rodoviária do Brasil. São 270 mil quilômetros de rodovias, 1/6 de todas as estradas do Brasil estão em Minas Gerais. E lá ninguém está cumprindo nada. Vamos falar então em Belo Horizonte com a Fabiana Almeida. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Chico. Pois é, aqui em Minas o Detran não está exigindo o exame para os motoristas depois de uma recomendação do Ministério Público. A promotoria disse que o teste é caro e questiona se ele vai mesmo reduzir os acidentes. O Detran disse que está em estudo o uso de um equipamento que funciona como um teste do bafômetro para avaliar de forma mais rápida se o motorista está sob o efeito de drogas ao volante. O Detran do outro estado, do Ceará, não entrou com nenhuma liminar contra o teste toxicológico e disse que só vai tomar alguma decisão depois que receber uma ordem do Conselho Nacional de Trânsito. Chico e Ana. Ok, obrigada, Fabiana.